Eu vou contar aqui para vocês dois casos completamente diferentes um do outro. Eu vou começar com o primeiro caso de um paciente que me procurou no consultório que tinha desmaiado. Ele falou que estava lavando a louça, de repente, teto preto, desmaiou. Olha, era um paciente que fazia atividade física, estava com os exames sempre em dia, mais jovem. E depois que eu examinei ele, a gente conversou bastante, que ele deu todas as características do desmaio dele, e eu acabei precisando de alguns outros exames complementares, eu cheguei à conclusão que se tratava de um desmaio, de uma síncope, tranquilo, sem maiores riscos, e o que ele tinha que fazer ali era só mesmo algumas mudanças comportamentais para que isso não acontecesse novamente. Do outro lado, um parente meu próximo, 51 anos, fumante pesado, ele estava tomando banho e ele teve um desmaio. Aí ele me ligou, contou a história que tinha acontecido, mas antes que a gente pudesse fazer qualquer investigação adicional, ele teve um novo desmaio outro dia no banho, foi mais ou menos uma semana depois, e dessa vez foi uma morte súbita. Esses dois casos ilustram que um desmaio ele pode ir de um lado, do lado do bem, até o lado extremo da morte súbita. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se eu tenho um desmaio, será que eu tenho doença do coração? E essa doença é grave? Vamos lá, vamos bater esse papo hoje. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou cardiologista da Cardimagem, Clínica Médica de Exame, né, e hoje a gente vai falar um pouco sobre desmaios, mas mais precisamente de um desmaio chamado síncope, que é um desmaio que a pessoa perde a consciência de forma súbita, de repente, e ela recobra a consciência de forma muito rápida. Ela fica inconsciente em apenas poucos segundos, muito rapidamente ela recobra a consciência. E por que eu vou falar mais dessa síncope? Porque os desmaios que geralmente as doenças cardiovasculares vão gerar é esse tipo de desmaio, é a síncope. Quando o paciente perde a consciência e ele fica minutos, ele fica tempos maiores, mais prolongados desmaiados, normalmente a gente não chama isso de síncope, a gente chama isso de desmaio de uma forma mais geral, e normalmente as causas vão ser outras, não de origem cardiovascular. A síncope é uma perda do nível de consciência de forma brusca, rápida e de rápida recuperação. O tempo aí é segundos desmaiado. E a síncope ela vai poder ser caracterizada de dois tipos. O primeiro tipo, a gente fala de síncope com pródromos. O que é pródromo na literatura médica? Seria recadinhos, avisos. Você vai sentir algumas coisas que vão te avisar que você vai desmaiar. E esses principais sinais, esses principais recadinhos geralmente são mal-estar, náuseas, né? A vista tende a ficar turva, escurece, ou às vezes fica toda branca. O paciente chega a falar que é um teto preto que ele teve. As pernas ficam bambas, né? É toda uma sensação às vezes de fraqueza. É de curta duração também e logo depois, se nada for feito para evitar, ele acaba perdendo aí a consciência e tendo seu quadro de síncope. E do outro lado a gente tem a síncope que não tem esse recado, não tem pródromo. A gente até chama essa síncope de síncope liga-desliga. O paciente simplesmente apaga e volta. É como se ele tivesse um botãozinho mesmo de um aparelho eletrônico. Liga, desliga e acabou. Só para vocês terem uma ideia, normalmente aquela síncope de pródromos, ela está associada a coisas mais benignas, mais tranquilas. Já a síncope liga-desliga, claro que pode estar associado também com as partes benignas, mas geralmente liga aquele sinalzinho de que pode ser alguma coisa mais séria. Geralmente, né, as síncopes, elas são de causa cardiovascular, na grande maioria das vezes. Um pequeno número de casos, ao redor de 10%, que vão ser causas, às vezes, neurológicas. Então pode ser que depois que a gente investigar, né, bem esse paciente, a gente não achar nenhuma causa cardíaca, vale a pena uma investigação aí de conclusão neurológica. Mas na grande maioria das vezes a gente vai achar um fundo cardiogênico para essa síncope. Agora, o que causa essa danada de síncope? Graças a Deus, a principal causa de síncope é uma causa extremamente benigna. A gente chama ela de síncope vasovagal. Na verdade, é uma baguncinha que o nosso corpo causa no nosso... A gente tem ali um balanço, uma regulagem muito fina no controle da nossa pressão quando a gente muda bruscamente de posição, quando a gente fica muito tempo em pé. Existem ali vários reflexos para fazer um controle de frequência cardíaca, de pressão nesses momentos aí em que era naturalmente, né, forçando a gravidade para a pressão cair.
essas pessoas que têm a síncope têm um pouco de atraso para poder desencadear essas mudanças aí de frequência cardíaca e de pressão. E acabam, nesses milissegundos que ele demora para reagir, gerando a síncope. Então esse paciente vai ser realmente nessas situações em que ele vai ter a síncope. Então na hora que a gente vai tirar a história, a gente vê que teve algum talvez desencadeante para ele ter desmaiado. E os principais vão ser ficar muito tempo em pé. Clássico aí, né? Em casamento, a noiva, a madrinha, de desmaiar depois que for muito tempo em pé, já tá tensa e ainda ficou ali muito tempo em pé e às vezes desmaia, né? Tem vários vídeos mostrando isso. Às vezes mudança brusca de posição, a pessoa está deitada, né, levanta de forma muito rápida e aí ela pode ter a síncope. E interessante que às vezes não é tão imediato, a pessoa levanta, caminha e aí vai ali lavar a louça, ficou em pé ali um tempo na pia preparando um alimento, alguma coisa, um professor que está na aula sentado e levanta para ir ao quadro e depois que ele escreveu algumas coisas é que ele tem o episódio da síncope. E a gente também tem outros tipos assim de estímulos, não só esse de mudança de posição, mas por exemplo, uma dor muito intensa pode desencadear esse reflexo da síncope vasovagal. A gente também pode ter, por exemplo, quando ele visualiza uma cena muito traumática, sangue, né? Quem aí já não viu uma pessoa desmaiando, né? Um acadêmico de medicina que foi participar aí, assistir uma cirurgia e ao ver sangue desmaiou, ou um amigo que cortou ali e tal, viu o sangue e desmaia, vai doar sangue e passa mal, vai tirar sangue no laboratório e passa mal. Então tudo aí são espectros aí da mesma doença. Agora, do outro lado, né, vem a parte mais delicada, são as doenças cardíacas causando síncope. Então a gente vai ter uma série de arritmias que podem se manifestar com a síncope. A gente tem as doenças isquêmicas do coração, né? O que a gente chama de doenças isquêmicas do coração é uma manifestação de infarto, é a manifestação de uma angina. Então às vezes o paciente não vai ter dor no peito e ele já vai ter a primeira manifestação do infarto dele perdendo a consciência. E assim também muitas doenças de valvas, né? A gente vai ter doenças, principalmente aquelas em que a válvula tem dificuldade de abrir, como se elas estivessem enferrujadas, né? E aí o sangue tem dificuldade de passar e por algum esforço, algum outro estímulo, essa pessoa tem a síncope e por causa dessa doença de válvula que ela tem. Então, frente ao que eu já falei com vocês, a primeira coisa que vai bater na cabeça do médico quando o paciente queixa que ele teve um desmaio, ele vai ter que tirar essa dúvida. Esse paciente tem um coração normal ou não? Porque se ele tem um coração normal, isso a gente já fica bem tranquilo. A gente vai muito pro lado da vasovagal. Agora, se ele não tem um coração normal, ele até pode ter desmaiado por vasovagal, mas aí o sinalzinho de alerta já acende e a gente vai ter que fazer uma série de investigações e ir mais a fundo na busca aí do motivo para ele ter tido essa síncope. E para a gente tirar essa dúvida se o coração é normal ou não, a gente vai ter que conversar com ele de forma bem profunda para poder investigar aí se ele tem histórico na família de morte súbita, se ele tem histórico na família de doença do coração, os hábitos que essa pessoa tem, se ele fuma, se ele é sedentário, se ele tem doenças prévias não cardíacas, mas assim, se ele já tem diabetes, se ele já tem doença do colesterol, né? Toda essa investigação vai ser super importante. O médico examinando o paciente na procura de sopro, de alguma alteração aí no exame físico do paciente pensando em doença cardíaca. E para poder complementar essa investigação inicial, a gente vai ter que abrir mão de alguns exames complementares, que vai desde um simples eletro, pode às vezes parar por aí, mas a gente pode precisar de um Holter de 24 horas, um ecocardiograma, até exames mais complexos, como estudo eletrofisiológico, cateterismo cardíaco, se a doença isquêmica do coração for realmente uma suspeita importante. Quando eu falo doença isquêmica do coração, talvez não fica muito claro, mas eu estou falando de infarto, de angina, e nem sempre essas doenças se manifestam com dor no peito somente. Às vezes a pessoa não sente dor no peito nenhuma, e a manifestação é um desmaio, é uma síncope. Com toda essa avaliação estando normal e eu não fazendo nenhum diagnóstico de doença cardíaca importante, para tentar confirmar a síncope vasovagal, um dos exames que a gente vai abrir mão chama-se tilt test. É um exame bem interessante em que vai ser colocado o paciente sob uma maca, ele vai ser monitorado, ele vai ser fixado nessa maca e essa maca vai sofrer, depois de algum tempo que ele ficar em repouso deitado, uma inclinação, como se ele deitado passasse para a posição de pé. E ele vai ficar, às vezes, ali 30, 40 minutos de pé, monitorado, e a pressão, os batimentos cardíacos e outros dados vão ser coletados desse paciente nesse momento, e a gente vai, com isso, tentar provocar, reproduzir o desmaio que ele queixou pra gente.
E algumas vezes ele vai acontecer durante o exame e o paciente, né, vai passar todo aquele mal que ele referiu previamente. Quando o exame não tem alteração, normalmente o paciente vai achar até estranho. Fiquei aqui em pé esse tempo todo e nada aconteceu. Nesses pacientes em que a gente diagnostica a síncope vasovagal, que é uma síncope benigna, às vezes a gente vai preocupar pela característica do paciente, principalmente o seu trabalho. Porque a gente sabe que essa síncope vasovagal não vai de forma direta pôr esse paciente em risco. Mas se esse paciente é um piloto de avião, um funcionário da construção civil que fica em andaime em grandes alturas, se ele tem uma síncope durante o seu trabalho, aquilo que poderia ser uma coisa tranquila pode levar ele à morte. Se ele cair lá do 12º andar, se ele tiver uma síncope durante um voo, né? Se ele for um motorista de coletivo com 30, 40 pessoas dentro do ônibus e ele tem uma síncope na estrada em alta velocidade. Então, às vezes, o paciente tem características de risco, principalmente pela profissão, e aí muda um pouco de figura, apesar dela ser uma síncope benigna. Talvez a gente tenha que sugerir o paciente de mudar de trabalho, né, e talvez tomar algumas condutas mais agressivas que a gente não tomaria na população geral. E agora, como é que é feito o tratamento da síncope? Você viu que são várias causas de síncope, né? Então, assim, também vão ser várias formas de tratar. Eu vou aprofundar um pouquinho mais no tratamento da vasovagal, que vai ser a grande maioria dos casos. Graças a Deus, é um tratamento muito tranquilo, nada invasivo, não vai precisar de medicação na grande maioria das vezes, cirurgia. É um tratamento geralmente de mudança comportamental. A gente vai pedir esse paciente, por exemplo, para usar meia elástica, evitar de ficar muito tempo em pé, evitar ambientes muito quentes, evitar situações que reproduzem a síncope dele. Então é um tratamento bem comportamental. Fazer atividade física. Existe um tipo de treinamento que a gente chama de tilt training, né, que são exercícios físicos, principalmente resistivos, que vão, assim, tentar modular esses reflexos neurológicos frente a estímulos aí, a fortalecer a panturrilha da perna, que como se fosse um coração periférico para ajudar o retorno do sangue ao coração. Tudo isso o tilt training vai fortalecer, vai estimular para tentar minimizar as crises de síncope. Além de, estava esquecendo da parte mais importante, manter uma ótima hidratação. Geralmente os pacientes portadores de síncope têm que beber aí, vigiar a hidratação, beber alguns volumes de água aí de 2, 3 litros de água dia. Isso vai ser muito importante para ele evitar novas crises de desmaio. Agora, se a causa for uma doença cardíaca, o tratamento vai ser muito amplo, desde medicações, às vezes vai ter que ser feito procedimentos invasivos como cateterismo cardíaco, angioplastia, colocação de marca-passo. Casos às vezes vão ser até submetidos a cirurgias, aí a coisa fica mais complicada e vai ser individualizada caso a caso. Se você achou esse vídeo útil, acha que vai ser útil para outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. Também, se você achou ele legal, interessante, dá o like aqui embaixo pra gente. E também se inscreva no nosso canal, que a gente vai estar fazendo toda semana vídeo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.